Pare. Responda agora, apenas na sua mente. Qual foi o tamanho do sonho que você assassinou hoje? Aquela ideia que brilhou por um segundo antes daquela voz, aquela voz familiar e venenosa sussurrar: isso não é para você. Se isso aconteceu, você não está apenas tendo um dia ruim, você está participando de um ritual. O ritual diário de alimentar o fracasso. Há uma história, quase uma lenda, contada por um homem que passou 20 anos da sua vida investigando a anatomia do sucesso. O nome dele era Napoleon Hill. E ele descobriu algo aterrorizante. Ele descobriu que a pobreza, a mediocridade, a vida de quase, não são acidentes, são projetos. Projetos mentais que nós mesmos executamos com uma precisão assustadora todos os dias. Hill não estava interessado no que separava o rico do pobre. Ele estava obcecado pelo que separava o realizador do sonhador. A diferença não estava na conta bancária, estava no código, o código mental. Hoje, nós não vamos falar de dicas de dinheiro. Nós vamos fazer uma cirurgia. Vamos abrir o seu crânio e expor os 7 vírus mentais que Napoleon Hill identificou como as causas de toda a paralisia humana. Se você se sente preso, se esforçando em uma esteira que não sai do lugar, preste atenção. Você está prestes a encontrar o nome do seu carcereiro. E eu te prometo, antes do fim deste vídeo, você terá a chave da sua cela. Se você está pronto para esta confrontação, comente aqui embaixo como um decreto: eu sou o mestre do meu destino. Sua libertação começa com essa tomada de poder. Agora, respire fundo. A cirurgia vai começar. O primeiro vírus, e o mais contagioso, Hill chamou de indecisão. É o hábito de viver em cima do muro. Será que eu começo esse negócio? Será que eu peço demissão? Será que eu faço aquele curso? Você confunde análise com paralisia. Você colhe opiniões como quem colhe flores, perguntando para sua mãe, seu primo, seu vizinho. Pessoas que nunca construíram nada. E o que acontece? A dúvida deles se torna sua. Hill descobriu que toda pessoa de sucesso tinha uma característica em comum: a capacidade de tomar decisões rápidas e mudá-las lentamente se necessário. A mente pobre faz o oposto. Decide lentamente e muda de ideia a todo momento. A sua indecisão é um sinal para o universo de que você não confia em si mesmo. E o universo, meu amigo, não entrega um cheque em branco para quem não sabe o que quer. A cura? Tome uma decisão. Uma, pequena, hoje, agora. Não importa qual. Apenas escolha um caminho e dê um passo. O poder não está na escolha certa, está no ato de escolher. Mas de que adianta decidir se você já está contaminado pelo segundo vírus? A dúvida. A dúvida é o eco da indecisão. É a voz que, logo após você dar o primeiro passo, sussurra: e se der errado? E se eu não for bom o suficiente? E se rirem de mim? A dúvida é o medo olhando para o passado, para os seus fracassos e projetando eles no seu futuro. Hill foi brutal sobre isso. Ele disse que a dúvida e o medo são os assassinos gêmeos da oportunidade. Eles criam uma névoa mental que te impede de ver a solução que está bem na sua frente. E como se combate a dúvida? Com a única arma que a destrói: a fé. Não estou falando de fé religiosa. Estou falando da fé aplicada, que Hill descreveu. A fé inabalável na sua própria capacidade de aprender e se adaptar. A fé de que mesmo que você caia, você tem a força para se levantar. Você alimenta a dúvida com desculpas. Alimente a sua fé com ação. Dê o segundo passo, mesmo com as pernas tremendo. A cada passo, a voz da dúvida fica mais fraca e a voz da sua certeza fica mais forte. E isso nos leva ao terceiro vírus, o mais sutil: a preocupação. A preocupação é a imaginação usada da forma errada. Você gasta horas, dias da sua energia mental construindo cenários catastróficos. E se a economia quebrar? E se eu for demitido? Você cria filmes de terror na sua cabeça e os assiste em looping. Hill descobriu que as pessoas que ele estudou eram mestres em outra coisa. Eles direcionavam sua imaginação. Eles usavam o mesmo poder mental não para se preocupar, mas para planejar. Eles se perguntavam: qual é o pior cenário possível? Ok,
E o que eu faria se isso acontecesse? Eles criavam um plano de contingência e depois voltavam 100% da sua energia para o plano principal, o do sucesso. O pobre se preocupa, o rico se prepara. Pare de ser o diretor do seu filme de terror, seja o arquiteto da sua vitória. Transforme cada "e se" negativo em um "então eu farei" positivo. Mas mesmo com decisão, fé e planejamento, você pode falhar. Por causa do quarto vírus, a praga da nossa geração, o desejo de aprovação, o medo da crítica. Você tem uma ideia genial, mas não a coloca no mundo porque tem medo do que os outros vão pensar. Você se veste, fala e age não como você é, mas como você acha que os outros esperam que você seja. Hill provou que ninguém jamais alcançou algo grandioso sem antes ser ridicularizado, criticado e incompreendido. A crítica não é um sinal de que você está errado, é um sinal de que você está ousando ser diferente da manada. A necessidade de aprovação é a confissão de que a opinião dos outros sobre você é mais importante do que a sua própria. É a terceirização da sua autoestima. A cura? Entenda uma verdade brutal. Ninguém está realmente pensando em você. Estão todos ocupados demais pensando em si mesmos. Liberte-se. A opinião deles não paga suas contas. E o aplauso deles não constrói seu legado. E isso nos conecta ao quinto vírus, o mais silencioso, a zona de conforto. Depois de um pouco de sucesso, você para. Você encontra um platô confortável e monta campeio. O salário é bom, a vida é estável. Você para de aprender, para de arriscar, para de crescer. Hill chamou isso de alienação. Você se hipnotiza com a sua própria mediocridade. Você se convence de que tá bom assim. Mas o universo não conhece a estabilidade. Ou você está crescendo, ou você está morrendo. A sua zona de conforto não é um refúgio, é o seu futuro caixão. A cura? Crie desconforto deliberado. Defina uma meta que te assuste. Aprenda uma habilidade que não tenha nada a ver com o seu trabalho atual. Procure pessoas que estão em um nível muito acima do seu e apenas ouça. A dor do crescimento é temporária. O arrependimento do "e se" é para sempre. Mas o que destrói a maioria, mesmo os que vencem os primeiros 5 vírus, é o sexto: a falta de persistência. O primeiro obstáculo real, a primeira porta na cara, a primeira grande perda, e você desiste. Você volta para a segurança da sua antiga cela mental dizendo: eu tentei, e não era para ser. Hill descobriu que a persistência era a qualidade que separava os gênios dos mortais. Não era o talento, não era a educação. Era a capacidade quase humana de levar porrada, levantar e continuar andando na direção do seu objetivo. A persistência não é teimosia, é a fé em ação. É a certeza de que a água mole não fura pedra pela força, mas pela constância. Seu sonho não morreu porque era impossível, morreu porque você era fraco. Fraco demais para aguentar a dor do processo. E como se desenvolve a persistência? Celebrando as pequenas vitórias, transformando seu objetivo em um desejo ardente, uma obsessão. E o mais importante, entendendo que o fracasso não é o oposto do sucesso, é parte dele. E, finalmente, o vírus mestre, o sistema operacional de todos os outros. O sétimo e último vírus, a ausência de um propósito definido. Sem um porquê claro, poderoso, que te faça levantar da cama queimando por dentro, qualquer obstáculo é motivo para parar. Você quer mais dinheiro. Para quê? Você quer sucesso. O que é sucesso para você? Seus objetivos são vagos, sem alma. São desejos, não propósitos. Napoleão Hill foi taxativo. Uma pessoa sem um propósito maior é um barco à deriva, à mercê de qualquer vento. Seu propósito é sua bússola, é o seu filtro para tomar decisões. É a sua fonte de energia quando tudo parece dar errado. O dinheiro não é um propósito, é uma consequência. A liberdade não é um propósito, é uma consequência. Encontre a causa que você serviria até de graça. Encontre o problema que você nasceu para resolver. E então dedique sua vida a se tornar a pessoa capaz de resolvê-lo.
e observe como o universo realinha todas as peças para te ajudar. Indecisão, dúvida, preocupação, medo da crítica, zona de conforto, falta de persistência e um vácuo no lugar do propósito. Esses são os seus carcereiros. Você os reconheceu? Napoleão Hill não escreveu um livro. Ele desenhou um mapa de fuga. A porta da sua cela está aberta. A decisão de sair dela, ou de continuar reclamando da escuridão, é e sempre será sua. O que você vai fazer a respeito? No link da descrição tem algo especial esperando por você.